Boa noite. Hoje eu tenho uma convidada. Todas as vezes são convidadas especiais, mas hoje a minha convidada é da nossa igreja, da igreja que eu frequento, a igreja da família. É a pastora Adriana Bertolossi. E é muita honra, eu vou estar chamando ela aqui, que nós vamos falar hoje da mulher sunamita. Então, estou aguardando vocês para a gente falar, para a gente começar a falar. Vou convidar a pastora agora. Conhecida! Oi, boa noite, tudo Boa bem? A noite, paz? paz do Então, Senhor. é muita honra ter você hoje na nossa caminhada com essa série de mulheres da Bíblia. E como eu comentei com você quando eu te convidei, era para eu poder compartilhar com as mulheres o quão foi importante nessa caminhada na igreja onde eu pertenço, que é a igreja da família, onde você ministra também. E é muita honra hoje você vai falar da mulher sunamita, né? E eu vou falar um pouco de mim. Eu sou Claro. Aparecida, meu esposo, casado com José Antônio, tem 3 filhas, casada pela segunda vez com o mesmo marido, depois de 28 meses divorciada, inclusive você veio nos abençoar aqui. E Sim. eu quero falar assim que por que eu decidi falar do meu testemunho e convidar pastoras para poder falar da palavra de Deus. Porque Uhum. se eu conhecesse um pouco do que eu venho conhecendo na minha caminhada de estudo bíblico, nos cultos, se eu tivesse isso antes, provavelmente eu teria evitado muito sofrimento de divórcio, Sim. brigas, família desestruturada, filhos machucados, né? Então, assim, toda vez que eu vou recapitular das mulheres da Bíblia, e quando eu começo a ler, eu falo, meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? Então, eu gostaria que hoje você falasse da mulher sunamita, e a gente vai Uhum. conversando, trocando Claro. experiências, né? E você pode falar sobre mim também, exemplificando no livro da história da mulher sunamita. Vamos bater um papo, né, a Sim, respeito disso. E Cida, eu tenho entendido que muitas coisas antes da gente entrar na mulher sunamita, e eu quero convidar todos que estão aí também online com a gente, se dedicar um tempo de leitura a respeito dessa mulher, né? Ela tem muito a nos ensinar, tanto homem quanto mulher, né? Nossa vida de caminhada aí de fé cristã, que está no livro de Segunda Reis, no capítulo 4. Mas antes de falar um pouco dela, e você tocou num ponto bem importante, de que a gente se preocupa muito em dizer: puxa, eu poderia ter conhecido Jesus antes, muitas coisas eu teria evitado, tal coisa não aconteceria, mas eu entendo que Deus, em tudo que Ele faz, Ele tem propósitos, né? Você sim. precisou passar por esse divórcio com seu atual marido, né? Marido pela segunda vez. É uma história maravilhosa, incrível a de vocês. A gente sempre, eu e meu marido, sempre compartilha com muitas pessoas. E eu vou dizer para você que é a segunda história que eu vejo dessa maneira, né? Depois de algum tempo, o casal divorciado e retomar o matrimônio e casar-se de novo. E eu consigo dizer para muitas outras pessoas, como a gente estava orando antes da live, né, nós duas, e Sim, que realmente o nosso testemunho, ele é o fazer de novo, né? Ele vai sim, trazer esperança para as pessoas. Então, eu tenho no meu coração de que nada acontece por acaso. Nada é sem propósito, mesmo no meio do caos. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, na vida da Sunamita. Ela tem assim falado muito, muito mesmo ao meu coração. A história dela realmente me inspira de uma maneira extraordinária, porque é um exemplo de mulher, assim, de fé cristã, como você falou, muitas mulheres nos inspiram e, claro, muitos erros que a gente cometeu, a gente poderia ter se inspirado, né, em todas elas, sim, mas eu entendo que tudo tem um momento certo. Deus, ele tem multiformas de trabalhar. Então, não adianta a gente carregar uma culpa e achar que, minha vida poderia ter sido melhor se eu não tivesse feito isso ou aquilo. Não. A
isso mostra que nós somos seres humanos, que a gente é falho mesmo e que a gente precisa da graça dele, do favor dele. Então, o que eu quero trazer alguns pontinhos que eu acho bem importante sobre a mulher sunamita. A Bíblia fala que ela era uma mulher muito rica, né? Muito rica, de muitas posses. E ela se compadece de Eliseu, que todas as vezes passava pela cidade de Sunem, onde ela morava. E ela oferece ali uma refeição para ele, leva ele na casa dela, ou seja, ela reparte aquilo que ela tem com o profeta. O profeta nada mais é que a voz de Deus, né? Ele representava o que nós temos hoje, né? De referência. Jesus veio, a gente está falando do Antigo Testamento, né? E naquela época, os profetas eram pessoas muito respeitadas. E uma maneira dela melhorar a qualidade de vida dele, dessas estadias, né, dessas vindas muito rápidas por passar por Sunem, ela resolve construir um quarto. Ela conversa com o seu marido, ela fala, vamos construir um quarto para ele que ele se sinta melhor, mais, né, aconchegante. E aí fala que ele fica impactado com aquilo e ele quer retribuir a ela de alguma maneira. E aí é engraçado que, né, ele quer retribuir essa generosidade e ele fala para ela assim, o que você quer que eu faço por você? E ela fala assim, está tudo bem entre mim e o meu povo. Então ela não era uma pessoa que tinha alguma dificuldade, ou financeira, ou qualquer em outra área. Mas quando ele diz que, quando ele conversa com Geazi, que é o seu servo, ali no quarto, ele fala que a gente poderia abençoar ela. E eles começam a conversar e falar, ela não tem filhos. Vou profetizar um filho na vida dela. E aí é quando ela fala, não iludas a tua serva. Então, essa palavra ilusão é uma palavra que ela tem um significado de frustração, de enganação. Não permita que eu seja enganada. Então, essa palavra que ela usa no texto tem a ver com algum desejo que ela expressava ali, né? Alguma coisa ela gostaria de que aquilo fosse realidade na vida dela. E ali é profetizado um filho, né? A grande expectativa poderia ser um sonho, que a gente está tentando interpretar um pouquinho através de alguns parágrafos da Bíblia, mais ou menos o que talvez estava gerando no coração dela. E aí ela é abençoada e ela é agraciada por esse filho. E o que a gente percebe nisso tudo é que Sunamita nunca foi de agradar o profeta porque ela queria algo. E muitas vezes a gente é assim. A gente quer agradar a Deus, entre aspas, a gente quer se pagar de bonzinho para que ele faça como uma moeda de troca aquilo que está no meu coração. Só que eu sempre costumo dizer que a matemática do céu é diferente. Ela primeiro honra, ela primeiro entrega, ela primeiro abençoa. Então nós podemos ser geradores de ambientes de honra. Eu não preciso esperar nada em troca ao meu favor para que eu abençoe a vida de pessoas. Seja com o meu tempo, com o meu ouvido, com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus colocar no meu coração e eu ia abençoar. Então, quanto mais eu invisto no reino de Deus, mais Deus ele alinha o meu propósito com o dele. Ele alinha o meu sonho com o dele. Ele acaba realizando sonhos que realmente estão naquilo que Deus realmente projetou para mim, para você. E eu acho que honra é algo que ela carrega dentro dela, né? E eu acho que aprender muito sobre isso, sobre honrar as pessoas dentro da nossa casa e também as pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes a gente acha que a honra é tantas coisas, mas às vezes muito obrigado, olha, pensei em você, orei por você, ou quero te presentear com algo porque realmente eu quero honrar a sua vida. Então, eu acho que é uma das marcas dela. Eu acho que uma outra é o posicionamento. Que posicionamento grandioso que ela teve. E aí ela foi agraciada com esse filho. Então, é uma coisa que o dinheiro dela não podia comprar, né? Nada. O dinheiro dela não podia comprar nada, né? E nem muito menos ela teria esse poder de gerar esse filho. Mas a gente vê que as riquezas que nós conquistamos no céu, sim, pode todas as coisas, né? Sim. Então, esse posicionamento dela é algo que impacta
realmente a minha vida. E aí, no decorrer do texto, fala que o filho cresceu. E o pai estava trabalhando e o menino foi junto com ele. O menino começa a sofrer fortes dores da cabeça. E aí o servo corre e leva, né, o menino até o pai. E o pai fala, leva o menino de volta para a mãe dele. E quando chega lá, ela com o menino no colo, o menino começa a piorar e o menino vem a falecer nos braços dela, né? E aí fala que quando ela percebe, e o pai, a gente deduz que o pai ficou no campo trabalhando, porque a Bíblia fala que o pai mandou o servo levar o menino até a mãe. E o menino piora e morre nos braços dela. E ela pega aquele menino e sobe até o quarto do profeta e coloca o menino sobre a cama e sai e fecha a porta. É uma estabilidade emocional incrível, né? Não dá para mensurar tamanha equilíbrio emocional que ela teve ali naquele momento do maior caos da vida dela. Então a gente percebe que muitas vezes a gente perde a cabeça por poucas coisas muito pequenas às vezes, né, Cida? Então ela diante da morte do filho, ela realmente sabia o que era para ela fazer, né? E pegando um gancho em mais uma marca dela, ela creu realmente na promessa. Não foi algo que ela quis, mas foi algo que Deus trouxe até ela, esse filho, né? Então foi uma promessa de Deus. Então há muitos problemas e situações complicadas que querem vir até nós para nos desestabilizar, para nos desesperar, nos tirar fora de controle, agir por impulso, deixar que as nossas emoções aflorem, desacreditar de Deus, viver uma vida desesperançosa, jogar a culpa sobre Deus, né, de tudo que está nos acontecendo. Mas é preciso que a gente comece a aprender a levar as nossas coisas para o secreto, né? Levar as nossas aflições. E quando a Bíblia fala de entra no teu quarto e fecha a tua porta, fecha a porta do teu quarto, é um lugar de muita intimidade. Ela creu e ela levou o menino para a cama do profeta porque ela cria num milagre poderoso ali. Havia um problema e ela deixou ali aquele problema. E ela fechou a porta e ela saiu em busca de uma solução. Então, muitas vezes o que a gente tem que fazer, estar no secreto com Deus, mas saber que Deus vai trazer a solução para aquele problema, né? E eu não imagino, e estudando a vida dela, não imagino o que aquela mulher deve ter passado. Porque eu estaria berrando, eu estaria gritando, eu ia atrás do meu marido, né? E ela sai e fecha a porta, porque ela sabia onde ela poderia correr. Ela perseverou sobre a promessa do filho dela. Então, diante dos nossos caos, e é no meio dos caos, Cida, da nossa vida, das circunstâncias, das tempestades que nos sobrevêm, que nós mostramos realmente quem nós somos e no que e em quem nós acreditamos. É no momento de mais lutas, mais dificuldades. E você sabe do que eu estou falando, você viveu tudo isso no seu casamento e com o divórcio, né? E ainda ter que conviver com o seu marido durante todo esse período de divórcio, né? Por conta dos negócios de família. E como é difícil a gente mostrar em quem realmente a gente acredita. Quem é o dono realmente do milagre? De olhar para Deus, olhar para a situação e dizer, eu realmente, a partir de agora, eu não posso mais nada. É uma intervenção realmente dele, né? E eu acho que uma outra marca que ela trouxe para nós é procurar as pessoas certas, né? Ela deixa o menino na cama e ela vai, o marido já estava ali por perto, e ele fala, olha, eu preciso de uma jumenta, pede para o servo ir atrás para mim. Ele fala, onde você vai essa hora? Mas tem que ser hoje, tem que ser agora. Ela fala para ele, não se preocupe. E quantas vezes Deus quer falar isso para nós, né? Não se preocupe. Eu estou no controle da situação. Eu estou no controle, porque a nossa verdadeira essência
ela vem, ela se sobressai e ela contagia outras pessoas. Quando a gente tem certeza daquilo que nós somos, daquilo que a gente acredita, do Deus ao qual a gente serve. Então, essa nossa essência nunca fica em nós. Ela respinga para as pessoas que estão na nossa volta. A bênção de Deus está sobre nós e ela não para em nós. A gente precisa entender que Deus está no comando da nossa vida quando a gente passa a fazer mudança na vida das pessoas. Quando a gente passa a modificar o ambiente onde a gente está, a gente percebe que realmente a gente está exalando bom perfume. A gente está transcendendo assim, a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro perfume. Então, no meio do caminho ainda ela cruza com o servo, né? Ela passa pelo marido, pede para ele não se preocupar, ela vai o caminho inteiro com o servo dela, na jumenta, e em todo o caminho, imagine só andando num jumentinho, a distância dava cerca de 50 quilômetros, eu imagino que ela levou muito tempo até chegar até o profeta, e o servo Geazi encontra ela no meio do caminho, porque Eliseu avista ela de longe e fala, corre lá, vai ao encontro dela e pergunte para ela se está tudo bem. E ele pergunta, olá, Sunamita, está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido e com o seu filho? E ela responde, está tudo bem. Porque ela sabia que ela precisava chegar até os pés do profeta. Ela precisa chegar até os pés de Deus. Então nós precisamos recorrer até os pés de Deus no momento da maior aflição da nossa vida. Não adianta a gente sair enlouquecida contando a nossa vida para Deus e o mundo, e sendo que as pessoas não vão trazer a resposta que a gente precisa, as palavras certas. Procurar pessoas cheias da presença de Deus, pessoas que te inspiram, pessoas que realmente exalam o bom perfume. Quem já perdeu um filho sabe da dor que ela estava sentindo ali. 50 quilômetros ali refletindo. E ela chega aos pés dele e fala, eu não te pedi filho, né? E ele fala, olha, Geazi, vai, leva minha capa, leva meu cajado. Ela fala, se você não for comigo, eu não vou sair daqui. Eu não vou. Então, poderia ter sido Geazi, com todos os acessórios, ungidos do profeta? Não poderia, porque ele não era a pessoa certa. O profeta Eliseu era. Então, o milagre dela estava na mão de uma pessoa. Talvez o milagre das pessoas que estão à nossa volta, pensando no nosso contexto, na nossa realidade, esteja nas nossas mãos. No nosso testemunho, no fazer de novo, no trazer uma palavra. Eu sempre costumo dizer que eu acordo todos os dias dizendo a Deus, o que eu tenho para fazer hoje? Qual é a palavra que eu preciso liberar? O que eu preciso fazer para as pessoas que estão à minha volta? Então, seja em qualquer lugar que eu coloco os meus pés, eu entendo que o Espírito Santo de Deus está ali comigo e Ele quer me usar nas coisas mais simples possíveis. E é isso que faz. Então, e ela leva ali a solução para dentro da sua casa. Ela trouxe ali, como eu disse, a simbologia do profeta, que era a presença de Deus. Ela leva a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro do seu caos. E às vezes a gente está com o caos instaurado dentro da nossa casa, com o marido, com o filho, com a empresa, com tantas situações, e a gente só sabe fazer murmurar. A gente só sabe reclamar, a gente só sabe dizer porque o Senhor não faz de outra maneira, o que eu fiz para merecer isso, né? E a palavra que eu quero dizer, e todas essas inspirações, dessas marcas que a mulher sunamita traz para nós, de honra, de doar-se primeiro, ao invés de receber algo em troca, de esse equilíbrio emocional. Acho que a gente precisa muito desse equilíbrio emocional nos dias de hoje. As pessoas estão muito descontroladas, né? Então a gente precisa disso, de procurar as pessoas certas, de entender que há uma promessa. Deus não dá promessa pela metade, né? Ele não vai te dar meia bênção, né? Ele sempre tem algo para trazer para nós. Então, talvez você também que esteja aqui com a gente está vivendo uma situação assim, né? De algo desesperançoso. Então, você precisa recorrer às pessoas certas e entregar tudo na mão dele. Então, ela percorreu uma grande distância
porque ela sabia em quem recorrer. E eu quero dizer mais ainda, que não é tão ruim assim quando tudo não está bem. Algo não estava bem na vida dela, né? Algo estava terrível, era uma tragédia que tinha acontecido. O único filho dela havia morrido. E ela diz: está tudo bem. Está tudo bem. Então, a gente precisa discernir o momento e saber Sim, que a gente pode contar com aquele que é o doador da vida, é aquele que faz o morto ressuscitar, é aquele que está com a gente no meio do caos. Às vezes a gente se sente sozinha, né, Cida? Eu creio que quando você foi despertada a conhecer esse amor de Deus, você percebeu que você não estava mais sozinha, que você tinha a presença dele junto com você e você não se descabelou, não fez nada pelas suas próprias mãos, você literalmente descansou. Descansou totalmente até que seu marido viu uma nova mulher. Não é verdade? mas até chegar nesse ponto, eu outro dia me questionaram, você antes de ter Jesus na sua vida, você queria ele de volta? Perguntou para mim. E eu, primeiro porque eu ainda não tinha bem conhecimento, mas eu entendo que família é assim, é um projeto de Deus. Hoje eu entendo isso. E dentro de mim eu não aceitava realmente divórcio, mas eu não sabia como é que eu consertava o que eu fiz. No início você falou culpa, eu falava, se eu soubesse disso antes eu não teria passado. E você agora como psicóloga fala, não, isso é culpa, né? E quando eu fiquei com a É, culpa, eu fiquei uns 6 meses. E você é psicóloga, inclusive, quero sim, falar que a pastora Adriana é psicóloga, né? Uma bênção na nossa vida. E eu entendi assim, culpa, fiquei acho que uns 6 meses com culpa, dentro de uma caverna, me vitimizando, sofrendo, sendo assim a vítima do mundo. sim, Mas sim. quando eu reconheci e não terceirizei, né? Porque geralmente a gente já costuma terceirizar a responsabilidade. Joga Ah, no não outro. deu certo porque o outro era isso, o outro era aquilo. A hora que eu assumi isso e me posicionei, eu comecei a entender o que, que eu tinha que fazer. Só que mais, o que me pôs de pé foi realmente estar na presença de Deus, coisa que também na minha vida eu não tinha. Eu estou falando isso porque muitas das vezes querem fazer na força do braço. Eu não tinha vida com Sim, Jesus. E sim. outro que eu estava lendo assim, só dá testemunho quem passa pelo teste. Então, eu hoje entendo o propósito de ter Uhum. passado por todo aquele moinho, de ser exprimida, massacrada, esmagada, porque Sim, hoje eu posso escolher ser azeite ou ser vinho, porque sim. senão eu não poderia estar aqui falando algo que eu não vivi, né? E Sabe, engraçado, Cida, muitos, né? Eu atendo muitas mulheres e até mesmo jovens, e aí me perguntam assim: ai, como eu sei, pastora, que é a pessoa certa? Eu costumo dizer que Deus ele não vai descer do céu e trovões e tempestades, e eis que eu te digo que o fulano de tal é a pessoa que eu tenho para você, mas é uma escolha. E o que que a gente entende, eu digo hoje, né? A gente conhece a palavra, conhece a mensagem, né? Eu conheci, né, um tempinho, pouco tempo antes de me casar e tudo mais. Você conheceu um pouco depois, cada um com a sua história, não é mesmo? Com o seu sim, propósito. Mas eu falo assim que eu e o Eduardo era o casal mais improvável que existia, porque nós nos conhecemos crianças na escola e eu não suportava ele, ele não me suportava, porque ele tinha um não dá temperamento muito complicado, muito difícil. Embora não pareça, mas eu sou 3 anos mais velha que ele. Eu certo. estava numa série mais avançada e ele ali, né, numa série menor. Então, assim, para mim era inacreditável aquilo, mas ali quando criança, né? Então a gente olha tudo aquilo, voltamos a nos encontrar já na adolescência para a juventude, e aí a gente percebe que as pessoas acham que há uma receita mágica, sabe, Cida? E eu vou te dizer que com quase 30 anos de casada, eu vou te dizer que é uma
é um empenho todos os dias. Eu decidi me casar com essa pessoa extremamente diferente de mim, mas nós decidimos dar certo. Nós Amém. decidimos anular muitas ideias e vontades próprias, né? Porque além da culpa, a gente vem com essa vitimização. Não, mas ele tem que vir me pedir perdão ou coisa e tal, né? E a gente percebe que no relacionamento não é dessa maneira, né? A principal palavra de 5 letras é ceder, não é amor, né? Então a gente cede todos os dias. Isso é uma prova de amor, porque o amor a gente precisa, é atitude, a gente precisa demonstrar isso. Então não existe uma receita mágica para eu olhar para aquele rapaz ou o rapaz olhar para aquela moça e dizer: não, é você que Deus revelou nome, endereço e tudo mais. Não é dessa maneira, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, é uma decisão. Você hoje ter casado de novo com o mesmo homem, você decidiu, a partir daquele momento, uma nova trajetória de uma mulher diferente, um casamento diferente, uma mãe diferente. Então, a gente Sim. precisa trazer essa autorresponsabilidade. A psicologia fala muito a respeito disso, que muitas pessoas se esquivam e vão para a autocomiseração, coitadinho de mim, né? Ninguém me Sim. ama, quer, tudo está contra mim. Então a gente precisa aprender a estar totalmente se autorresponsabilizando por aquilo que a gente escolhe. Então, eu escolhi o meu marido, do mais improvável de todos. Eu costumo brincar e falar assim: olha, gente, o meu alvo era casar com um loiro de olho azul, né? E eis o meu loiro de olho azul. Foi esse o olho que Deus tinha para mim, né? Mas a gente tem que entender que é se anular todo dia. A gente casa para fazer o outro feliz, não é para satisfazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, não é mesmo? Então, eu acho assim que não só a mulher sunamita de Segunda Reis 4 traz essa inspiração de sabedoria de mulher, de estabilidade emocional, mas tantas outras mulheres na Bíblia que a gente vê. A gente vê as doidas também, né? Porque assim como nós, né, erramos, pisamos na bola, a gente sabe que também tem umas loucas aí na Bíblia que também, né, acabaram indo por um caminho que não era realmente o caminho certo. Mas eu acredito que a gente precisa, sim, eu entendo sempre que a gente tem que se inspirar e estar perto de pessoas maiores que nós, sabe? Amém. Nesse mundo espiritual, eu preciso olhar para mulheres que realmente vêm inspirar a minha vida. Eu entendo que eu vou estar sempre no meio de um caminho, porque ao mesmo tempo que eu estou me inspirando nas mulheres que são maiores do que eu, que estão lá na frente, que me inspiram de alguma forma, né, no meu ministério, no propósito que Deus me separou para ser, ao mesmo tempo tem outras precisando que eu estenda a minha mão e que elas também continuem a caminhada e eu ajude elas a levantar. Então a gente sempre está cercado desses dois extremos de pessoas, pessoas que estão lá na frente nos inspirando, falando assim: Adriana, continua, Cida, você também pode. Se eu conseguir, você também consegue. E ao mesmo tempo eu olho para trás e estendo a mão para aquelas que estão ali na caminhada e estão com alguma dificuldade que eu já superei, né? Sim. Então, eu acho que é o tempo todo a gente inspirando mulheres, né? De um lado ou de outro, e novas gerações. Então, a gente precisa acreditar que Deus tem algo grandioso. A família é uma instituição divina. A gente não tem o que questionar. A gente tem que ter discernimento de saber que realmente o inimigo veio para roubar, matar e destruir. A família é o alvo dele. Se às vezes ele não tentou com você e o seu marido ou com o seu parceiro, ele vai tentar nos seus filhos, ele vai tentar em alguma coisa que é o seu ponto fraco, que vai trazer uma desestrutura total na sua casa. Então, a gente precisa acordar, a gente precisa estar realmente assim antenadas para aquilo que Deus tem para falar para nós todos os dias. E o posicionamento dessa mulher foi incrível, né? O que você comentou um momento atrás aí
é que a Sunamita toma cuidado para falar com as pessoas certas. E Sim. eu vou falar para você que lá atrás, quando nós nos separamos, a gente fica num desespero total. Aí você fala com um, fala com o outro, e vem os maus conselhos. Claro. E na caminhada, assim, ter os maus conselhos, você pode recomeçar a sua vida, você está nova, tudo passa, ninguém não é para sempre, passou um ciclo. E aí, eu entendi, quando eu fui nessa caminhada, a gente fica muito desesperado e você acaba pedindo socorro para as pessoas. E nem sempre você vai pedir, vem a pessoa certa. E Uhum. quando eu comecei a me firmar na palavra, eu ouvi de uma pessoa da igreja, você tem que ouvir pessoas que têm boca de Deus para falar com você. Isso. Aquilo ali foi uma É, chave que eu peguei para mim como uma verdade, e aí eu não permiti mais que entrasse nada no meu coração, que uhum. fosse envenenar meu pensamento, Sim, machucar meu coração e me tirar do propósito. Aí, quando eu sim, comecei a fazer a caminhada com Jesus, eu fui entendendo os propósitos. O propósito, e eu sei que Deus tinha uma promessa para mim. com Então, certeza. assim, outra coisa que eu aprendi muito lá nos cultos, que eu convido quem não conhece a igreja para ir na igreja da família, aprendi muito lá, que a palavra que sai da minha boca eram sementes que Sim, declaradas para eu viver o que eu vivo hoje. é verdade. Assim, eu vivo o sobrenatural, é o mesmo marido, o mesmo CPF, meu e o dele, mas somos duas pessoas totalmente diferentes, nascidas em Com certeza. Jesus. E quando você fala assim, nós mulheres, para transbordar na vida de outras Com mulheres, certeza. eu transbordei na vida do José Antônio. Uhum. Transbordei o amor de Jesus, que o José Antônio falou, mas que mulher é essa? E ele Uhum. fala, ela me contagiou. E isso eu estou falando isso para as mulheres ouvirem, porque é a partir de nós, é a partir do nosso posicionamento. E quando a mulher sunamita foi lá e insistiu que fosse o profeta, né? O profeta leva lá o cajado, vai, e ela insistiu, porque tem que falar com a pessoa certa, nesse caso. E outra coisa que para mim fez a enorme diferença, perseverar. Sim, Perseverar no caminho, sim. seja dolorido ou não, eu perseverei. E outra, viver realmente a palavra de Deus, o a sós com Deus, quando você foi citar Mateus 6,6. E isso Uhum. fez uma diferença enorme na minha vida, porque eu não tinha uma vida cristã, eu não conhecia essa caminhada cristã. Quando eu entendi Mateus 6,6, eu realmente passei a ter o a sós com Deus. E isso Uhum. foi me pondo em intimidade com Deus, e fui me Uhum. fortalecendo, e não Uhum. fiquei esperando que o José Antônio mudasse, eu não fiquei mostrando para o José Antônio a minha mudança, eu mudei para Deus ver que eu tinha a oportunidade de escrever uma nova história. E foi Sim. isso que eu acreditei. E, e o milagre da minha vida foi o casamento restaurado, o marido novo, tudo nos seus devidos lugares. E minhas filhas indo para a igreja, nós dois Uhum. batizamos. Né? Aí já vem assim, um monte de bônus a É, partir de uma decisão. e muitas vezes, né, a gente está falando aqui de relacionamentos também, né, de matrimônio, e a sabedoria que a Sunamita teve, né, em lidar com situações. E quando a gente fala que ela trouxe o profeta para dentro da casa dela, quem havia profetizado sobre a vida dela, né? Foi o profeta, e a gente sabe que o profeta simbolizava realmente a voz de Deus, né? Então havia uma promessa que Deus havia dado o filho para ela. E ela foi recorrer a quem? A Deus, que tinha trazido essa promessa para ela desse filho. Então, eu acho que a gente precisa, e como a gente vai, né, Cida, pedir conselhos às vezes de pessoas que não professam a mesma fé que a gente, né? Não tem Sim, como sair alguma coisa boa, coerente, né? E principalmente à luz da palavra de Deus. Isso a gente está falando de relacionamento, né, matrimonial, mas eu quero deixar uma palavra aqui também para aquelas pessoas que não tiveram, né, às vezes não vivenciaram a mesma situação, que
né? Eu decidi dar certo no meu casamento, né? Nem sempre foi fácil. Muitas pessoas perguntam: ai, como que é casar, é ser casada, ser a esposa do pastor Eduardo? Gente, é a mesma coisa. Normal, ele é um homem, ele tem seus defeitos, suas falhas, gente. Ele não veste a camisa de pastor dentro de casa comigo, com as minhas filhas. Então, é um homem, gente. O pastor é só uma função que ele tem, né? Ele continua sendo um homem com os defeitos, com falhas. E aí, nós vamos continuando. É isso aí mesmo, porque nós temos que entender que a gente está sujeito a tudo isso. E eu acho que o mais incrível, né, que a gente tem que entender, a gente está falando da minha vida, da sua, né, como mulheres casadas, mas a gente tem que entender que por mais situações complicadas que a gente vive, e a gente sabe que o cenário hoje é muito complicado, né? Há muitas pessoas que são hoje divorciadas ou que são viúvas, né? A gente tem que entender também, e essa palavra também é para o seu coração, que não está tão ruim assim, né? Se sua vida também não está bem, né? Nós também, mesmo sendo mulheres casadas, nós vivenciamos momentos de dificuldades e também tem momentos que a gente não está bem, né? E tá tudo bem não estar bem, né? Deus Sim. compreende isso. E eu quero dizer para você que tem uma outra configuração na sua casa, na sua vida pessoal, que também Deus traz, quer trazer essas mulheres da Bíblia para nos inspirar diante dos problemas, diante das situações difíceis, diante do caos instaurado, seja ele qual for. Deus quer nos dar uma sanidade mental para poder lidar com as diversas situações, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus mesmo disse: no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Tenham bom ânimo, tenham coragem, tenham ousadias, porque eu venci o mundo. Então, nós precisamos entender que isso se enquadra para todas as nossas situações. Sendo eu casada, sendo eu solteira, sendo eu divorciada, viúva, né? E tantas outras, sendo eu somente filha, né? Eu preciso entender, ou filho, né? Eu vi que tem muitos homens aparecendo por aí, né? Nosso bate-papo aqui, que é muito importante, mas eu tenho que entender o meu papel na minha vida cristã, o que eu estou construindo com Deus, né? O que eu tenho feito. E o Eduardo compartilhou muito ontem a respeito da frase do Jô Soares, né? Tem até um vídeo no Reels aí falando, e ele fala a respeito disso, que ele tem medo de ser improdutivo. O Eduardo citou isso na mensagem. E no Sim. decorrer da conversa, né, o entrevistador fala para ele assim: Jô, se Deus chegasse agora, na entrevista ele estava com 82 anos, e ele fala assim para ele: se Deus chegasse agora e dissesse para você, não te interrompendo, mas já te interrompendo, né? Vem estar comigo, qual seria a impressão que você deixaria? Ele ainda falou assim: fazer o bem a todas as pessoas que estivessem à minha volta. Eu quero deixar essa boa impressão. Eu, eu ter feito bem, trazer alegria e ter feito bem para todas as pessoas, né? E a gente sabe que a gente consegue fazer o bem para as pessoas quando a gente tem a presença de Deus dentro de nós. Que a nossa natureza é enganosa, a nossa natureza é perversa, né? Nós muitas vezes agimos pela carne, mas a gente tem que entender que quando o Senhor entra, o Espírito Santo dele nos molda, né? Se é engraçado, é muito lindo no testemunho de vocês que o próprio Zé fala assim: quem é essa mulher que eu quero conhecer melhor, né? E Verdade. realmente o Espírito Santo moldou a nova Cida para ser essa nova Cida, né? E eu vejo também muitas coisas de que do que eu era, do que eu fui, né? O quanto Deus muda a nossa história, porque eu A gente entendo, vive sobrenatural, né? Não dá para explicar. porque é um termômetro, né? Sim. O quanto mais a gente alimentar, mais a nossa temperatura tá ali elevada em Deus, né? E a gente precisa realmente ter esse momento que você falou com Deus, o secreto, nos alimentar da palavra, estar em oração. É todo dia, a gente não tem escapatória. A gente precisa, às vezes o nosso dia é corrido, mas você tá no trânsito, conversa com Deus ali.
sabe, fecha os vidros do carro e começa a orar e conversar com Deus, porque a nossa vida deve... Então a gente precisa trazer esse sobrenatural de Deus para a nossa vida de uma forma que seja o nosso mundo mais natural possível. Então a gente precisa viver essas loucuras com Deus e de estar nessa conexão com Ele e olhar essas coisas sobrenaturais de uma forma natural, que isso faça parte do nosso mundo, do nosso dia a dia, né? Então eu acho que é incrível, né? Tudo que a gente tem vivido como igreja, como pessoa. Eu acho que a igreja reflete aquilo que nós realmente estamos buscando para nós, em nós, e nos derramando e nos esvaziando, né? Algo que o Eduardo fala que é incrível, assim, que quanto mais eu me achego perto dele, ele tira um pouco de mim e coloca um pouco dele. É assim que funciona, né? Então, a gente vai ficando, como Gênesis 1:26 fala, mais parecido com ele. A imagem e a semelhança dele, Quando né? você fala da transformação, Adriana, eu queria assim, primeiro mostrar, eu tenho uma rotina. Esse aqui é o devocional. Eu tenho uma coleção deles porque tem 4 anos que eu frequento a igreja. Foi lá que eu comecei, foi lá que eu encantei, lá que me transformei. E eu queria Sim. compartilhar, testemunhar hoje, para quem está ouvindo. Sexta-feira foi o dia da vigília. Toda primeira sexta do mês tem vigília na igreja. E eu fui na igreja e eu estou querendo compartilhar, porque você sempre está falando o profeta. Nos estudos eu entendi, o profeta é aquele que sabe que tem no coração de Deus e vem falar para você. Uhum. E há 4 anos atrás eu fui naquela igreja totalmente vazia, sentada naquela primeira cadeira. E quando foi agora, o louvor era enche-me. E tocava aquela louvor, e o pastor, seu esposo, que estava nesse dia ministrando e pedindo para a gente se permitir encher do Espírito Santo. E eu fiquei muito emocionada, porque eu fiquei lembrando, há 4 anos atrás, eu nessa mesma cadeira, totalmente vazia, Sim. e eu há 4 anos após, totalmente cheia, e lembrando de uma profeta, aí na igreja, me profetizando uma visão. E o pastor me fala a mesma visão, 4 anos depois, de tudo se cumprindo. E era falando, feche os olhos e veja um rio de água. Um rio de água. E há 4 anos atrás, uma profeta que nem me conhecia falou, estou vendo um rio cheio de galho seco, de árvores, de muito entulho nesse rio, descendo. Depois, ela falou, mas depois que virou assim, ficou tudo limpo. E Deus era uma promessa de Deus para mim há 4 anos atrás. Então, assim, não tem como eu me emocionar, Sim, porque o profeta, ele vem para falar as coisas de Deus para você. claro. Mas você tem que estar muito em conexão com Deus, fazendo esse a sós com Deus, fazendo o devocional. Essa Sim, receita serve para todo mundo. Serve para mim, serve para quem está ouvindo, serve para alguém que precisa de uma palavra, porque a claro. gente não caminha sozinho. Não caminha Sim. só. Por isso, sim, que eu convidei você para estar falando, para as Amém. pessoas ouvirem que a gente não caminha só e Não. que a gente tem que mesmo pedir, pegar a mão das pessoas, aceitar ajuda, né? Sim. Enquanto eu não eu pensava que eu não tinha conserto mais, eu encontrei mulheres de Deus que foi lá, pegou a minha mão e me Uhum. abençoou. Hoje eu Amém. sou aquela mulher que olha para baixo e pega Sim, aquelas mulheres caídas e fala: sim, tem jeito, sim. tem solução. E eu quero ser profeta na vida dessas mulheres para falar: Sim, se veio para mim, vem para qualquer uma de nós, para qualquer uma que estão aí assistindo, seja uma bênção. Eu não sei o que tem no coração de cada uma, mas o que eu quero dizer? Eu me emocionei muito, porque eu vi que só 4 anos, no tempo cronológico nosso, né? O tempo de uhum. Deus é diferente, mas Deus já tinha uma promessa que o dia que eu sentasse naquela cadeira, eu ia estar Uhum. cheia, igual eu me Uhum. senti sexta-feira. Né? E Uhum. 4 anos atrás eu estava vazia, quebrada, destruída, Sim. sem esperança, né? Uhum. Então era isso assim, que eu queria compartilhar, por isso que hoje a gente está aqui falando,
e porque eu Sim, tenho que abrir minha boca para falar, porque eu tenho certeza que muitas podem ter passado ou passam pelo que eu já passei, é e, verdade. e crer que Deus tem uma promessa para todos nós, basta a gente olhar para cima, Amém. É né? verdade. E acreditar. É, e pastor Fabiano Ribeiro, né, meu grande amigo, ele fala que a nossa maior dor pode se transformar no nosso maior ministério, né? Então, às Sim, vezes a gente pensa que a gente precisa estar num nível muito alto para poder abençoar as pessoas. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha moldando a gente no meio do processo difícil, no meio das dores, e Deus vai colocando pessoas no nosso caminho. E no momento que a gente está ao mesmo tempo, eu tenho vivenciado muito isso. Ao mesmo tempo que a gente vai sendo curado de muitas coisas, Deus está colocando outras pessoas, enquanto você está ministrando na vida de pessoas feridas, e você mesmo estando ferido, Deus vai trazendo a cura para você, e a sua cura vai curando outras. É algo assim surreal os propósitos que sim, Deus faz. Então, eu quero assim encorajar todas as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje de que você está enfrentando algo extremamente difícil e complicado. Eu quero que você entenda que Deus habita no meio do caos. Ele está com você. Ele esteve com Daniel na cova dos leões, né? Então, ele esteve na fornalha. Então, a gente tem que entender que realmente Deus tem um propósito na nossa dor, né? Às vezes, agora o choro tem sido maior, o nosso cansaço, o esgotamento físico, mental, mas a gente tem que entender que realmente Deus tem algo muito maior lá na frente que a gente não está conseguindo enxergar no momento. Deus quer nos esticar para nos forjar a ser pessoas melhores, a nos colocar em níveis que a gente nem imagina. Então, sim. eu quero dizer para você hoje, está tudo bem, né? Está tudo bem você sofrer, você chorar, você está vivenciando a sua dor, mas está tudo bem porque com ele está tudo bem, né? Se a gente sabe a quem a gente servir, quem a gente segue, quem nós somos, eu acredito que ele está com a gente no meio dessa caminhada, no meio da tempestade, ele está junto. É ele que manda uma palavra e o vento e o mar lhe obedece. Então a gente tem que entender Amém. que é o Deus que faz cessar a chuva no momento certo. Talvez você esteja no pior momento da sua vida hoje, passando pela pior tempestade. Talvez você tenha chorado hoje o dia inteiro, mas eu quero te dizer que ele está contigo nessa situação. Às vezes nem palavras saem da nossa boca, mas eu quero dizer que a Bíblia fala que os anjos recolhem as nossas lágrimas, né? E a Sim. gente sabe que cada lágrima é uma oração que você está fazendo. E é por um propósito maior. Eu não entendi muitas coisas da minha vida, mas hoje eu entendo muitas delas. E não sei o que vou passar ainda daqui para frente, mas eu tenho buscado, eu, Adriana, minha intimidade com Deus a ser uma mulher melhor a cada dia, nas minhas atitudes, nas minhas experiências ruins. Eu tenho buscado ser uma pessoa melhor, a orar mais e falar menos, a deixar Deus conduzir a situação, né? Chorar sim, porque nós somos humanas, né, Cida? A gente tem momento que a gente Sim. também não tá bem, né? E ok, e Deus sabe disso, sabe das nossas limitações, não é? Mas as minhas lágrimas hoje são de alegria, sabe? De poder falar do amor de Deus pela minha vida, pela minha família. Eu sou emotiva mesmo. Mas quando eu estava no deserto, eu queria que a noite ia ser aquela noite, eu ia chorar a noite toda, mas eu queria que Deus ia me dar uma alegria no dia seguinte. É. E quando eu fiquei assim, com insônia, tristeza, eu transformei as noites sem dormir em um momento a sós com Deus, né? Porque Uhum. aí era melhor do que eu ficar ali com pensamentos perdidos.
E eu vou falar para você que foi assim que eu consegui sair do deserto. Porque foi preciso eu ir para o deserto, mesmo que é um processo que eu tinha que passar, né? Sim, sim, sim. E os processos nos levam aos propósitos, né? A Ah, gente com certeza. não tem como viver sem passar por um processo. Não tem como. Se a gente quer chegar em determinado ponto, a gente precisa passar pelos processos, né? A gente não pode pular essas etapas. Faz parte, é nele que a gente vai sendo moído, forjado ali. É onde Deus testa a nossa fé, a nossa esperança, né? Nossa perseverança. Isso tudo Sim. faz parte. E assim como eu e você, tudo dá certo no final, né, Cida? Amém. Isso E tá mesmo. tudo bem no meio e tá tudo bem no final também, não é mesmo? Então, Deus é nosso muito horário está encerrando, pastora. Tá tão bom a nossa conversa, mas eu tenho que cumprir o horário com as meninas aqui, bem, né? com Mas eu quero certeza. agradecer, pedir assim, que Deus te abençoe muito por estar aqui. Tenho certeza que a sua palavra deve ter ajudado muitas mulheres hoje. E eu estou sorteando, eu sempre sorteio, cada vez que encontro, uma caneca dos 5 P's do Ah, Pai Nosso, que que eu lindo. amo, né? Então eu Sim. sorteei hoje e quem ganhou foi Estúdio Giovana Duarte. Eu vou depois chamar no direct e aí eu entrego, tá? Parabéns. E obrigada, Cida, uma boa noite. Oi? foi um Oi? prazer com Ah, você. Foi obrigada. um prazer, uma alegria muito grande no meu coração de poder partilhar um pouquinho daquilo que nós somos, né? Somos Sim, pessoas humanas, falhas. Eu nunca demonstrei ser uma mulher maravilha. Tenho os meus perrengues diários, mas Deus vai me capacitando a cada dia, né? E é isso que eu creio. E é lindo ver o agir de Deus através da sua vida. Eu sim. creio também que através do seu testemunho, muitas pessoas vão ser alcançadas, né? Eu sempre uso o seu testemunho quando eu recebo algum casal em crise, alguma mulher desesperada. Eu disse assim: olha, eu já vi situações piores. Deus assim reverteu. Então, filha, não há nada demasiadamente impossível para Ele. Que essa palavra fique no nosso coração, né, Cida? Um grande Amém. beijo, Eu viu? honro muito você e o pastor Ah, Eduardo, porque vocês obrigada. são, assim, inspiração na nossa vida. Vocês Amém. são realmente os pastores que a gente tem honrado aqui em casa, as Amém. nossas filhas, porque vocês dão direção, igual você fala. Vocês são humanos, né? Como diz outro dia uma pastora amiga minha, eu como arroz e feijão, como todo mundo, porque às vezes as pessoas pensam que fica muito distante, né? É. E eu agradeço o seu sim, Uhum. por estar aqui comigo. E Amém. Deus abençoe. E a gente está se encontrando na igreja em Com breve, certeza. Agora tá bom? caminhar junto mais um pouco, né? Que Deus abençoe muito sua Sim, vida, sua família, suas amém. filhas lindas, né? E cremos que Deus tem muito mais para nós, né? E para todos que estão aí nos assistindo e participando aqui, a gente está recebendo muita mensagenzinha aqui, mas que seja, não desista, não desista, continue, porque Deus, você está quase chegando no quilômetro que Ele quer, né, Cida? Tem que continuar. Sim. É Tira engolir a mão do choro, controle, né? Tira a mão do é controle, porque tá enquanto você chorando, está tá no controle, chorando né? mesmo e continua, né? É isso Sim. mesmo. Um beijo para você. Um beijo, boa Obrigada. noite para todos também.